Fala pessoal, nos vídeos anteriores nós conversamos sobre a diferença entre o Simples Nacional híbrido e o Simples Nacional tradicional. Você já entendeu que essa diferença existe, que isso vai influenciar a forma como a sua empresa vai lidar com os créditos de BS-CBS, beleza? Mas hoje eu quero trazer uma informação que é nova e extremamente importante nesse processo. Essa escolha não é algo que você vai fazer quando você achar que deve, ela tem uma data marcada para acontecer. E antes mesmo de decidir entre o modelo A ou B, híbrido ou tradicional, existe um passo antes que a gente não pode esquecer, que já é de conhecimento de vocês. O que está acontecendo? Até o momento, a opção pelo Simples Nacional sempre acontecia no mês de janeiro. E isso já era de conhecimento de todos os empresários e contadores, porque era algo que vem de muitos anos nesse mês. Mas isso mudou. Uma resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional modificou essa data a partir do ano calendário 2026, com efeito a partir de 2027. Ela vai acontecer em uma janela específica a partir de 2026, que é o período entre 1º de setembro a 30 de setembro. E vale a pena você ficar atento, porque isso vai influenciar diretamente a forma como você vai recolher os impostos em 2027 em diante. Será nessa janela, nesse período de setembro, que a sua empresa vai poder optar pelo regime híbrido ou se permanece no regime tradicional. Mas veja, antes de escolher entre um e outro, a gente precisa verificar se a empresa está regular, porque essa regra não mudou. Do que adianta você verificar se a sua empresa vai migrar para o híbrido, se permanece no tradicional, se você possui pendências fiscais? Não dá, né? Então essa regra no Simples Nacional não mudou. Primeiro, regularize as pendências fiscais e depois faz a opção por um regime ou por outro. Todos os anos as empresas recebem a comunicação de exclusão pelo Simples Nacional quando a Prefeitura, o Estado ou a Receita Federal faz ali o levantamento dos débitos para saber se há ali alguma pendência e comunica isso ao contribuinte. Antes ele tinha até janeiro para poder fazer esse ajuste, agora é que mudou. Então nós vamos ter o período de setembro para poder fazer essa regularização e só então fazer a opção pelo novo regime. Então não mudou a regra referente a não ter pendências para poder entrar no Simples Nacional, que isso fique bem claro, beleza? E por que isso importa para a sua empresa? Porque é um prazo diferente do que estávamos acostumados. Se a sua empresa tiver regular, essa opção ela não vai poder ser exercida, se simples, híbrido ou tradicional. Então não chega até ela. Preciso regularizar a situação primeiro, para depois eu ter condições de estabelecer qual é o critério de tributação para o próximo ano, ou melhor, para o próximo semestre. Em paralelo a isso, se a empresa ela está regular e ela não faz a opção entre tradicional e híbrido, ela também não fica sem resposta. Ela vai ser direcionada ao simples tradicional, podendo fazer essa migração para o híbrido em março de 2027 e o efeito a partir do segundo semestre. Ou seja, existem duas formas de ficar de fora de uma decisão bem tomada. Uma por pendência não resolvida e a outra por escolha não realizada. E o que observar agora? A primeira é a mais importante. Você sabe se a sua empresa tem alguma pendência fiscal, tem algum imposto em aberto, alguma declaração que passou ali despercebida? Precisa regularizar. A segunda, se essa pendência existir, você sabe quanto tempo leva até regularizar antes de setembro? Essas duas respostas, elas são o ponto de partida antes de qualquer conversa sobre qual modelo de tributação escolher, ok? Sobre esse vídeo, eu gostaria que você levasse a seguinte mensagem. Setembro de 2026 concentra duas frentes que você precisa resolver. Uma é a regularidade da sua empresa e a outra é a escolha pelo regime tradicional ou híbrido para efeito no primeiro semestre de 2027. A primeira precisa estar resolvida antes da segunda fazer sentido. No próximo vídeo eu quero falar de um assunto que anda gerando muita confusão e debate e não é por menos, que é referente às recentes mudanças das regras da nota fiscal.
Então, Carlos. Não esquece de me seguir, acompanhar esses episódios e até o próximo vídeo.